todos digam bem-vindo a cada um de vós esta noite, nesta reunião do desenvolvimento da vida. É hora que o Senhor desenvolva a cada um de nós em nome de Jesus. Pai, te agradecemos hoje, bendizemos o teu nome. Obrigado pelos teus servos, obrigado pelos nossos irmãos e irmãs. Obrigado porque em cada área temos levantado líderes. E oro, Senhor, que desenvolve todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs, para marchar, para se alinhar na chama da qual lhes tens concedido em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Vamos a Salmos. E esta noite estamos a falar da nossa chamada e comissão para servir ao Senhor. Nossa chamada e comissão para servir ao Senhor. Por favor, sublinhe esta palavra, servir. Assim que passamos pelo serviço, olha para a palavra servir. Olhamos para Salmos 101, lendo o verso 1. Diz, portar-me-ei. Olha o verso 2. No verso 2 diz, sirvam, servir com alegria. Vinde perante a sua presença com cânticos. Olha, Salmo 101, 6. Salmo 101, 6 diz, os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, que eles habitem comigo e que andam num caminho reto. Essa é a palavra, esse me servirá. Olha, Salmo 102, verso 21, para declarar o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Esse é o serviço. Declaramos o louvor do Senhor em Sião. E também no verso 22, quando os povos todos se congregar e os reinos, aqui está de novo a palavra, para servir ao Senhor. Salmo 103, 20. Salmo 103, 20 nos diz, bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumprem os seus beneplácitos. Essa é a voz da sua palavra. No verso 21 diz, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executam o seu beneplácito. O que fazem os ministros de Deus? Fazem o beneplácito do Senhor e servem o Senhor. No verso 22 nos diz, bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Olharam 104, verso 4. Faz dos ventos seus mensageiros. Esses são os ministros que servem. E faz labaredas de fogo. Salmo 105, versos 17, diz, envia o homem diante deles até José, o que foi vendido como servo, e também veio e serviu todo o Egito e serviu toda a nação à volta. No verso 22, para a seu gosto sujeitar os seus princípios, e lhe deu a sabedoria. No dia 26 diz, enviou Moisés, o servo. Esse Moisés que serviu ao Senhor e serviu os filhos de Israel, enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Viemos a Salmo 106, estamos além do verso 3. Diz, benditos são aqueles que guardam os juízos e os que fazem a justiça a todo o tempo. E se tens que servir ao Senhor, e se tens que servir na igreja, tem que haver justiça, uma justiça prática e uma justiça contínua por todo o tempo. Diz que faz a justiça a todo o tempo. E no verso 23, pelo que ele disse que lhes destruiria, não Moisés, o escolhido, se levantou perante ele e assentou-se como intercessor no vale para converter a sua ira, para que não destruísse
o verso 30 agora, verso 30. Então se levantou Finias e executou o juízo para que a praga cessasse. É o que Finias serviu à nação de Israel. No verso 31 diz: e isso lhe foi reputado por justiça de geração em geração para sempre. O último versículo, verso 48, diz: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga: amém, louvai ao Senhor. Assim que passamos por esses versos todos, em todos esses capítulos, vereis que a ênfase de servir o Senhor agora é próprio para mim e para ti. Assim que viermos a este desenvolvimento da liderança, que vejamos todas as várias áreas, todos os vários ângulos revelados em todos esses salmos, de como servir o Senhor, servir-o aceitavelmente, servir-o proveitosamente, servir-o justamente, servir-o com foco, para agradar ao Senhor em tudo e em todo o tempo, e servir-o no caminho que o seu serviço será recompensável. Eu oro que vai ser recompensado no dia final em nome de Jesus. Há três coisas que estamos a olhar. Número 1 é a chamada e o caráter dos ministros que servem o Senhor. O Senhor tem que nos chamar e nos chamou para o serviço. E assim temos que ter o caráter apropriado assim que servimos ao Senhor. Número 2, a consagração e consistência. Consagração e consistência não é somente, eu era consagrado em 20 anos atrás, eu me lembro o meu zelo, a minha paixão, o meu cometimento e a absoluta redenção, mas agora deixei. Tem que haver uma consistência com essa consagração. A consagração e consistência de mensageiros que servem o Senhor. Número 3, a consciência e consciencialização, a consciência e seriedade, a consciência e o zelo dos modelos que servem o Senhor. Nas passagens que vemos, dá-nos o modelo e dá-nos o José, dá-nos Moisés, dá-nos Finéas, são modelos dos servos do Senhor e seguimos a sua consciência e servir ao Senhor. Olhemos número 1. Número 1, a chamada e caráter do ministro que serve o Senhor. Iremos notar alguma coisa aqui. Ponto 1. Salmos 100 e 101. Ponto 2. Salmos 102 e Salmos 103. Ponto 3. Salmo 104, Salmo 105 e Salmo 106, para que haja uma consistência ao olharmos a palavra de Deus. Não somente dizemos o que dizemos, sem referências à Bíblia, sem ancorar na Bíblia. Olha para isto agora, olhamos para a chamada e o caráter dos ministros que servem o Senhor. Em Salmos 100, verso 2, diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cantos. Verso 3 diz: sabei que o Senhor é Deus, é Ele que nos fez e não nós por nós. Nós somos seu povo e o pasto seu. Salmo 101:6 nos diz: os meus olhos estão sobre o povo da terra, somos obreiros, os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Temos que ter mais território, temos que ter a mais regiões além. Não somente vamos ajuntar, todos os meus olhos estarão sobre o povo da terra, para que eles estejam comigo, como Jesus Cristo escolheu os 12 que deviam estar com ele e lhes enviasse para ir e evangelizar, para que eles estejam comigo, aquele que anda no caminho da justiça, ele me servirá. Temos que ter a qualificação para serviço, queremos o caráter e o estilo de vida e o comportamento das pessoas que vão servir ao Senhor. Há três coisas que estamos a olhar aqui.
o mandamento para o ministro e servir ao Senhor. Número 2, o caráter dos ministros e servos do Senhor. Número 3, o custo dos mercenários no serviço do Senhor. É o mandato para os ministros para servir ao Senhor. Salmos 100, verso 2, diz: servir ao Senhor com alegria. Esse é o mandato. Não nos dá uma opção. És o Filho de Deus, nasceste de novo. Ok, se tu queres servir ao Senhor, está bom. Se não queres servir ao Senhor, ok. Isso não está bem. Esse é um mandamento, diz servir ao Senhor. E nos diz também como servir ao Senhor com alegria. Não como alguém está me empurrar, alguém está dizendo, tens que fazer isto. Tu conheces a Bíblia, já tens vindo à igreja por longo tempo. Por que tu não podes fazer isso? Diz, vinde com teu coração e ofereça o teu serviço ao Senhor alegremente e com alegria e com satisfação. Você se alegra quando vens na sua presença com cânticos. Verso 3 diz, verso 3 aqui, sabei que o Senhor é Deus, é por isso que você lhe serve. Tu sabes quão grande é, quão santo ele é, quão santíssimo ele é, porque tu sabes que os seus atributos, tu conheces os seus caracteres, tu conheces a sua majestade, tu conheces a sua exaltação. Por causa disso tudo, tu sabes isso, e isso vai afetar o teu serviço. É Ele que nos fez, sem Ele não há existência, sem Ele não há vida. E por isso, se me tens dado a vida, se me deu a força, se me deste a habilidade, tudo pertence a Ele. E então, dou de volta a Ele. Ele nos fez e não nós por nós. Nós somos o seu povo e pasto seu. Deuteronômio capítulo 10, estamos lendo o verso 12. Estamos já seguindo o mandato que nos deu. O mandato é servir ao Senhor. Olha para isso, diz: sabe, ó Israel, o que o Senhor teu Deus requer de ti, mas para temer ao Senhor teu Deus, ele respeita a Ele, honra a Ele, reverencia a Ele, aquele que você estima, e também andar em todos os seus caminhos para o amar e para o servir ao Senhor teu Deus. Servir o Senhor teu Deus de todo o teu coração, não há reservação, não estás a reter nada de volta. Não posso dar este tempo agora, vou me servir a mim mesmo. Não posso a este tempo dar Deus a este talento, vou me servir. Não posso dar esta força agora, vou servir a mim mesmo. Diz, tens que servir ao Senhor sem nenhuma reservação, de todo o teu coração e de toda a tua alma. E diz no verso 13 diz, para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que te comandei neste dia para o teu bem. Quando fazemos isso, é para o nosso bem. Nos diz em Lucas capítulo 4, lendo o verso 8, a palavra do Senhor Jesus Cristo, quando Satanás estava lhe tentando, estava dizendo que Cristo tinha que se encurvar a ele para que pudesse lhe conceder os reinos deste mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, aparte-se de mim, Satanás, porque está escrito, olha para isto, tu servirás, adorarás ao Senhor teu Deus, e a Ele só, e a Ele só, e a Ele só servirás. O tipo de serviço que tu dás ao Senhor, você lhe dá o tipo especial de serviço, você lhe dá o tipo de serviço que é excepcional, você lhe dá um serviço além de nenhum outro serviço que pode dar a qualquer outra organização no mundo. E a Ele só tu servirás. Esse é o mandamento aos ministros para servir ao Senhor. Número 2 agora é o caráter dos ministros e servos do Senhor. O caráter agora. Conhecemos que a obra de Deus demanda muitos obreiros. Isso não significa que somente levantamos queira estão salvos ou não, para les guardar na igreja,
queira, estão santificados ou não, somente os colocamos no setor para vermos que a tendência de algumas pessoas estão fugindo para as pessoas que lhes farão pastores, lhes farão bispos, e dizemos que de palavra, o que é que nós estamos a fazer? Nosso povo está fugindo para isto, para aquilo, estão à procura de posições, ok, não é o mesmo, não somos o mesmo, porque há a expectativa das qualidades de vida que o obreiro deve ter. Então temos o caráter dos ministros e servos do Senhor. Quer que olhemos para Salmos 101, 2. Dizem, eu me comportarei sabiamente no caminho perfeito. Alguém aqui que está tendo a posição no reino de Deus. Deus disse, eu achei Davi que cumprirá todo o meu beneplácito. Prontamente era rei, ninguém podia competir com ele, ele sabia. Para eu permanecer no favor com Deus, eu comportar-me-ei sabiamente no caminho perfeito. Quando vieres a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Veja, o sincero na segunda vez, diz no verso 3, não porrei coisa má diante dos meus olhos. Era rei, tinha liberdade, tinha autoridade, ninguém podia estar olhando os seus ombros, mas diz, com tudo isso, Deus, ele vê tudo, vigia tudo que estou a seguir, e por causa disso, eu porrei, não colocarei diante dos meus modos nenhuma coisa má, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. No verso 4 diz um coração preparado se apartará, perverso se apartará de mim. Não irei aprovar uma pessoa má. Se realmente és um líder sério, um real missionário, não estás à procura de talentos só, não estás à procura somente de força. Primeiramente, estás à procura da experiência cristã, estás à procura da vida que é plana, a vida que é honesta, a vida que é transparente. Não estás dizendo, ok, sabemos que ele é um apostatado, sabemos que ele não está vivendo reto, sabemos que ele não possui a santidade pessoal no seu relacionamento com pessoas, sabemos que ele é muito diplomático, deceptivo, sabemos que ele não tem a vida de cristão, mas contudo é um homem talentoso, ela é uma mulher talentosa. Não estamos a olhar por isso, estamos a olhar o caráter dos ministros e servos do Senhor, de um coração reto. O coração perverso se desviará de mim. Nem reconhecerei, não colocarei no lugar uma pessoa má. Verso 5. No verso 5 diz, aquele que firmar o seu vizinho, eu lhe cortarei, eu lhe tirarei, ou lhe desarraigarei daquela obra. Aquele que difama o seu próximo, e eu não lhe sofrerei, não lhe permitirei. Veja o caráter, porque vem antes do carisma, o comportamento vem antes da habilidade. Então diz no verso 6, diz, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Ele pessoalmente, ele será fiel. Ele pessoalmente disse que andaria no caminho perfeito, e por causa disso, ele mesmo, ele está andando e vivendo privadamente e publicamente no caminho perfeito. Agora disse que possam habitar comigo aqueles que andam no caminho reto, esse me servirá. Não pode somente dizer, eu sou líder, aquilo não é bom, vou te remover, e você, pessoal, não é bom, é descuidadoso, você é indisciplinado, não te comportas como o pastor real, como o líder real que devia se comportar na linguagem da tua boca, na ação da tua mão, no teu comportamento geralmente. Pessoas sabem que este é o que tu és,
mas tu levas a posição, tu levas o poder e tens a liberdade para remover alguém e para disciplinar alguém, mas você pessoalmente não estás andando no caminho reto. O salmista, o rei, o pastor de Israel, o líder, primeiramente disse: eu trarei disciplina para a minha vida. Eu viverei o caminho que devo viver e dali, depois disso, se alguém não está vivendo de acordo com o padrão da palavra de Deus, terei a responsabilidade de remover a ele e aconselhá-lo e lhe ajudar para se endireitar, viver e andar no caminho perfeito. Eu oro que o Senhor nos faça fiéis à sua obra, à sua palavra em nome de Jesus. Olha, 1 Coríntios 4, estamos lendo o verso 1. 1 Coríntios 4, 1. Que o homem se acha-nos como ministros de Cristo ou dispenseiros dos mistérios de Deus. E no verso 2 diz: portanto, requer-se, demanda-se. Este é obrigatório que o dispenseiro seja o homem, se ache fiel. Não sabe que você vem, então você somente apareceu de surpresa, de uma forma inesperada, você achará o fiel. Você sabe que vem na família e somente, você não sabe que viria na família. Você bate a porta e ele não ouve nenhum argumento quando está fora. Você só entra e acha o fiel. Não sabia que você havia de atender a sua recepção depois de o filho se casar. Você somente, a pessoa chega somente inesperado, você lhe acha fiel. Fiel, o que temos que ser fiel naquilo que ele nos ensinou. 1 Timóteo 3, estamos lendo o verso 1. 1 Timóteo 3, verso 1, diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Verso 2, aqui está o caráter: o bispo, o pastor, porém, e o missionário, porém, o líder, porém, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, não descuidado. E se alguém te diz alguma coisa, não somente olha a palavra que disse, olha a gesticulação, olha a seriedade, olha a personalidade. É a personalidade que dá o peso na palavra que diz. É por isso que ele disse: se o bispo que quer falar, que transportar os pecadores e terem convicção e irem ao céu, a pessoa que quer falar aos membros da igreja, de modo que possam contar a palavra de Deus seriamente e irem em joelho orar e endireitar suas vidas com Deus, deve ter a conduta, o caráter, a disposição de ser sóbrio e honesto, de bom comportamento, dado à hospitalidade e apto para ensinar. Diz no verso 3, diz, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância. Sabe, alguém está a falar contigo e diz: ele é um pastor, e você pode sentir o odor do álcool, o odor da bebida. Talvez pode ter uma coragem. Não esperavas isso, talvez pelos narizes, ou talvez pelo cheiro, ou a faculdade do cheiro. Ele está a me enganar. E você disser: meu irmão, você tomaste o álcool? Disse: por que você me pergunta? Quem é você que me pergunta? Eu estou salvo pela graça. E a graça de Deus encobre tudo. Não responda a esta pergunta. E volta a perguntar: bebeste o álcool ou bebida? Por que me perguntas? És tu o meu juiz de como ele vira as respostas? Faz isso. Ele está com vergonha que não pode confirmar de que está fazendo. Dizem: e se tens que ser um líder, não és espancador e também não és dado ao vinho, você não é de torpe ganância, é paciente, perseverante, não cobiçoso. No verso 4 nos diz:
que governa bem a sua própria casa. A sua casa é quieta, sua casa é pacífica, sua casa é ordenada, membros da sua família têm o respeito dele, porque eles veem a sua firmeza, a sua estabilidade e a vida santificada. Que seus filhos na sujeição com com toda a modéstia. Verso 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, se o homem não pode guardar a sua mulher que vive com ele, se o homem não pode guardar os filhos debaixo do controle, e os filhos ainda são adolescentes, andam aí e não sabe como, e se ele não sabe como reinar a sua própria casa, como porém saberá governar a casa de Deus? No verso 6 diz: não neófito, alguém que somente acaba de nascer de novo, não tem ainda experiência de vida, e diz, vê, outras igrejas estão fazendo pessoas como nós pastores, outras igrejas estão fazendo pessoas como nós obreiros. O que a Deep Life está fazendo? A Deep Life, se não mudar e nos dar as posições, e todas essas pessoas velhas estão referindo pessoas como eu, essas pessoas velhas estão desamarrando ali. Quando é que será o nosso tempo? Não, neófito, alguém que não tem experiência na palavra, não tem experiência de vida, experiência na graça de Deus, a experiência em viver e liderar a igreja de Deus para a experiência cristã e para confirmar e estar firme em pé na palavra de Deus. Essas são as pessoas que são líderes, não neófitos, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Nos diz, no verso 7, diz: convém também que tenha bem testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. E oro que Deus nos ajude a mantermos o padrão em todo o tempo. Não importa o que outras denominações fazem, igrejas, o que eles fazem em nome de Jesus. Esse amém é baixo. Número 3 agora. Viemos ao número 3. É o custo de mercenários no serviço para o Senhor. O que é isso, mercenário? Pessoas que estão lá para aquilo que podem ganhar. As pessoas que estão lá para a remuneração. Pessoas que estão lá para o que eles podem ganhar no serviço. Mercenários. Qual é o custo? Grande custo. Lembrai-vos, Acã amaldiçoou os filhos de Israel. 36 vezes foram abatidos, sem saber que Acã estava lá. Grande maldição. E Judas Iscariote. Lembrai-vos que Judas Iscariote era um dos obreiros que Jesus Cristo escolheu. Ainda assim, secretamente, ele teve mais conexão e mais contato, mais apego com aqueles que eram inimigos de Cristo do que com Cristo. Lembrai-vos, Jeroboão era um daqueles que Deus lhe deu 10 reinos também, e disse para que essas pessoas não pudessem ir adorar em Jerusalém. E a sua mente e o seu coração se converteu para a casa de Davi. Por causa disso, ele disse: olhai para o vosso Deus, ó Israel, e levantou ídolos para eles em Betel, e levantou ídolos para eles em Dan. O Senhor nos diz: é grande maldição quando colocamos pessoas que não têm conversão, não têm o caráter, não têm a consagração, não têm a consistência. Somente nos colocamos no lugar para servir e para o trabalho. É grande maldição para o reino de Deus. Viemos a Salmos 101, 7. Diz: aquele que engana, não habitará na minha casa. Aquele que fala mentira não permanecerá na minha presença. No verso 8 diz: eu destruirei rapidamente, removerei, mais tarde terminarei, removerei o maligno da terra, para que eu destrua todos os malfeitores da cidade do Senhor.
E se Davi dizia que havia de destruir todos os malfeitores da cidade do Senhor, quanto à igreja, de como vivemos, como é que deixamos o apostado tomar cuidado àquele que é enganoso? Como é que deixamos o mentiroso perpétuo, que ainda que não traz, ainda fala mentira, como é que deixamos a ele no serviço do Senhor? Davi disse: eu lhes tirarei da casa e da cidade do Senhor. Não podiam ser pessoas que pregam arrependimento. As pessoas, quando eles não se arrependeram, não podiam ser pessoas que pregam a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Para outras pessoas, quando eles mesmos não possuem aquela santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos que ser vigilantes. Malaquias 2, 8. Malaquias 2, 8. Mas se apartaram do caminho, eles levaram muitos a se apartar, corromperam o conceito dos levitas, diz o Senhor dos Exércitos. Quais são as consequências? Verso 12. No verso 12 nos diz que o Senhor tirará o homem, o Senhor destruirá a pessoa que faz isto e fora do tabernáculo de Jacó, e aquele que oferece ao Senhor dos Exércitos que não guarda o coração na santidade, a puridade, a santificação e o comportamento da chamada e do ministro chamado e comissionado. Nos diz em Gálatas, capítulo 5, lendo o verso 7. Gálatas 5, verso 7. Corrieis bem, quem pôde vos impedir, quem vos fascinou para que não obedecesse à verdade? O apóstolo Paulo lhes tinha ensinado. Havia outras pessoas que vieram para essas pessoas e confundiram os galatenses. Veja o que diz no verso 8. No verso 8, essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Agora no verso 9 diz, um pequeno fermento fermenta toda a massa. Quais são as consequências disso? O verso 12 diz: eu esperava que eles fossem destruídos. Eles vos perturbam com falsa doutrina, com a vida licenciada, com a liberdade, podem fazer o que vocês querem fazer, estão salvos pela graça, não importa o vosso estilo de vida. O apóstolo Paulo disse: serão cortados. Viemos ao ponto número 2 agora. Ponto número 2 é a consagração e consistência de mensageiros que servem o Senhor. Que tipo de consagração temos que ter? E que tipo de consistência temos que ter? Estamos a olhar para Salmos 102, verso 21. Salmos 102, verso 21. Para declarar o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. No verso 22 diz: quando o povo trazer e para servir ao Senhor, os que servem ao Senhor. Salmo 103, verso 20 diz, em Salmo 103, 20: bendizer ao Senhor, ó anjos seus, que executam e fazem o seu beneplácito, que dá ouvido à voz da sua palavra. No verso 21 diz: bendizer ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executam o seu beneplácito. Se somos ministros do Senhor, fazemos o seu beneplácito, não o nosso beneplácito. Fazemos a sua vontade, não a nossa vontade. No verso 22 diz: bendizei ao Senhor todas as suas obras. Ele nos criou, Ele nos remoldou, somos sua criação, todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Olhando a consagração e consistência dos mensageiros que servem ao Senhor, há três coisas que estamos olhando. Número 1,
mensageiros consistentes que declaram sua profecia. Mensageiros consistentes que declaram sua profecia. 2. Ministros concentrados que fazem seu beneplácito. Ministros concentrados que fazem seu beneplácito. Número 3. A boca confirmada que lhe dá a sua palavra. Voltemos para o número 1. Salmo 103, 20 diz: bendizei o Senhor, ó anjos seus, que executam, que são excelentes na força, que fazem os seus mandamentos, que dão ouvido à voz da sua palavra. Nos dá anjos como mensageiros do Senhor e envia-os a partir dos céus, os envia para diferentes pessoas e não dizem, não, eu não posso fazer isso. Vá àquele que vai ser a mãe de Sansão e eu não posso fazer. Vá para Gideão, que não tem nenhuma confiança em si mesmo, e diz: onde estão os milagres que os seus pais nos mostraram? Não, eu não posso fazer. Vá a Daniel e lhe mostre as coisas que virão, a profecia concernente ao povo de Israel. Não, eu não posso. Vá a Zacarias, o pai de João Batista, ou vai a Maria e o anjo para declarar a profecia do que o Senhor intenta em fazer. Eles sempre foram, eles sempre fizeram, nunca disseram não a Deus. Essa é a ilustração para ti e para mim, e o exemplo para mim, para ti e para mim, para que sempre que Deus disser, a quem Deus nos enviar, nós declaramos a palavra e somos consistentes para declarar a palavra e a proclamação do Senhor. Prontamente, vês, Lucas capítulo 1 é de como o anjo veio a Zacarias. Agora estamos a olhar para Hebreus 2, estamos lendo o verso 2. Hebreus 2, verso 2. Porque se a palavra falada pelos anjos foi firme e toda a transgressão e desobediência recebe a recompensa das suas obras, no verso 3 diz: quanto mais, como nós escaparemos se não atentamos para tão grande salvação, que primeiramente foi pronunciada pelo Senhor e foi confirmada a nós por aqueles que a ouviram. Em Judas 1, aqueles anjos que não eram consistentes em fazer a vontade de Deus e indo para os lugares que o Senhor lhes enviar, e se desviaram e deixaram o seu apontamento e responsabilidade. Judas 1, 6. E os anjos que não guardaram o seu primeiro estado, mas deixaram a sua habitação, foram reservados para em trevas eternas para o julgamento de grande dia. Dá-nos um exemplo. Se Deus tem que ser alegre conosco, e os servos do Senhor, como ministro do Senhor, temos que fazer o que nos chamam para fazer consistentemente e não tendo nenhuma desculpa. Agora estou cansado, eu sou fraco agora, eu sou desencorajado agora. Em todo o tempo vimos as chamadas do Senhor e nos lançamos a responsabilidade que o Senhor nos tem dado. E como eles foram consistentes e foram na força do Senhor, uma força excelente, nós também seremos consistentes em servir ao Senhor e ministraremos na força e na graça e no poder do Espírito que o Senhor nos tem dado. Olhamos para o número 2 aqui. Número 2, ministros consagrados que fazem o seu beneplácito. Salmo 103, estamos lendo o verso 21. Salmo 103, 21. Bendizei ao Senhor, ó vós, exércitos seus, ministros do seu, que fazem o seu beneplácito. Nunca tens pensado disso?
que não vais fazer o que te agrada a ti, farás o que agrada a Ele, porque todo o tempo estás liderando a comunhão familiar, todo o tempo que estás pastoreando a igreja local, todo o tempo que estás a supervisar uma região, estás a supervisar um estado, assim que Deus te deu uma responsabilidade particular, é por isso que és chamado líder na igreja, de modo que faças o seu beneplácito. Tentações podem vir para fazer o teu próprio prazer, o empurrão da carne pode vir para fazer a tua própria vontade, alguma coisa pode entrar na tua cabeça para fazer a tua própria vontade, e seja um ministro real, um líder real, que agrada ao Senhor em todo o tempo, dirás não. Isso é tentação. Não posso me entregar à tentação, porque para te liderar ao pecado, queres fazer o seu beneplácito em todo o tempo, para que possas permanecer um favorecido, fiel ministro do Senhor em todo o tempo. Olha o verso 22. No verso 22 diz: bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todas os seus lugares. Bendizei ao Senhor, ó minha alma. Isaías 44, 28. Isaías 44. Estamos lendo o verso 28. Que diz a Ciro: Ele é o meu pastor. Esse é Deus a falar acerca de alguém que escolheu, e ele performará, executará todo o meu prazer. Não se agradou a ele mesmo. Eu lhe conheço, eu reconheço a ele, eu lhe escolhi, eu aceitei, eu lhe coloquei onde ele está, lhe coloquei no lugar. Não será uma pessoa que se agrada a si mesmo, a pessoa que se agrada o lugar tão alto, a pessoa que alegra as pessoas à sua volta. Ele vai procurar performar todo o meu prazer. Até disse a Jerusalém, dizendo a Jerusalém: tu serás ir para o templo, a tua fundação será firme. Gálatas 1, verso 10. Gálatas 1, verso 10. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou busco o prazer dos homens? Se eu ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Há pessoas que perdem o foco, perderam a coragem, perderam a convicção, têm mais prazer a pessoas à sua volta, e aquelas pessoas que colocam pressão sobre eles, querem moderar o que eles pregam, querem moderar onde ele prega, querem moderar onde ele faz, o que ele faz, porque vê que se continuar a enfatizar a palavra de Deus, não estão eles disponíveis para se arrepender, para se converter. É por isso que querem colocar pressão sobre ele ou sobre ela para fazer a vontade deles, e querem recondicioná-los para se comprometerem. Mas sabes, se és filho real de Deus, o real ministro do Evangelho, tens que entender de que a perseguição vem na fidelidade. Se és fiel, deve haver perseguição. Daí que você não se encurve, não vai se entregar, não vai se desviar para agradar aos homens. Vai sempre agradar ao Senhor em todo o tempo. Por quê? Porque o Senhor é tão alto do que todos os homens juntos. Por que tens que agradar sempre ao Senhor em todo o tempo? Porque Ele é o juiz final, é aquele que vai avaliar o que tenhas feito, quer o bem ou reto, quer totalmente estás consagrado e cometido a Ele ou não. E o sofrimento que podes ter agora, neste curto espaço de tempo, não será nada em comparação com o sofrimento do inferno, se você se comprometer e não chegar ao céu. É por isso o apóstolo Paulo disse: mas para ele, agora persuado a homens ou a Deus, ou busco o prazer dos homens, e se ainda agradar aos homens, não seria servo do Senhor, ou servo de Cristo. E oro que a consistência,
e a firmeza e a perseverança para continuar a agradar ao Senhor na doutrina, na decisão, na indicação, na devoção ao Senhor. Aquela firmeza o Senhor dê-nos e continua a nos dar por todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Ok? Ele vai me dar toda a força, toda a firmeza que eu preciso na minha viagem, em nome de Jesus. Deus que vos abençoe por esse amém. Um outro amém seria muito bem. Número 3 agora. Número 3. Uma boca confirmada que dá os seus preceitos. O que é que significa? Uma boca confirmada, a boca do ministro, que diz: eu estou dedicando esta boca a esta obra. Não irei usar a mesma boca para esta outra obra. O que é que significa? É a mão que diz: tudo que eu escrevo, tudo que eu planifico, todo o projeto que eu faço irá para o Senhor. Não irei usar a minha mão para Deus e também 2 dias depois para o Satanás, ou 2 dias depois para os projetos do mundo. Eu consagro, cometo a minha boca, a minha mente, a minha mensagem, tudo para o Senhor. Uma boca confirmada que dá os seus preceitos. Ezequiel 3. Ezequiel, capítulo 3. Estamos lendo o verso 26. E eu farei a sua língua apegada à tua boca, para que sejas mudo e não serás para eles uma reprovação, porque eles é uma casa rebelde. Deus falava a Ezequiel: e te apontei um vigilante. Eu preciso da tua boca somente para mim. Quando eu tiver mensagem, vou te permitir que use essa mensagem. Quando não tiver mensagem para o povo, eu vou fechar a tua boca. Eu vou fechar a tua boca. Eu confirmo a tua boca para declarar somente a minha palavra. Olha de novo isso. Eu farei a tua língua, eu, o Senhor, farei a tua língua apegada à tua boca, para que sejas mudo e não serás para eles uma reprovação, porque eles é casa rebelde. Verso 27 diz: mas quando eu falar contigo, mas quando tiver mensagem, quando eu te enviar com aquela mensagem aos filhos de Israel, quando eu falar contigo, eu abrirei a tua boca e tu dirás a eles: assim diz o Senhor Deus, e aquele que ouvir, ouça; aquele que não ouvir, deixa de ouvir, porque eles são casa rebelde. O Senhor nos diz que a nossa boca, nossa força, nossa habilidade deve ser usada para declarar a sua palavra. Agora, se és pregador, tu sabes que vais ministrar, talvez na cruzada à noite, mas durante o dia, desde de manhã até ao tempo da pregação, você estás aqui ali, você despendeste energia, falaste, atendeste reuniões familiares, atendeste outro tipo de reuniões, e estás falando. Agora, no tempo em que queres evangelizar à noite para pregar a mensagem evangelística, vens e tomas a tua Bíblia, não estás preparado, não és doce. A tua boca tem que ser confirmada. Talvez tu vens à igreja e vens pregar no domingo e no carro há um assunto que não discutiu em casa com a tua esposa ou com a tua família, e durante você abre e diz: não é assim, isso não é assim. E a seguir estás sempre perdendo o seu temperamento, e então chegando no parque, depois disso, ok,
De qualquer forma, vamos continuar depois. Tu sabes, dê-me a minha carta, ainda não terminei. Então, deixa que eu ensine as minhas escrituras ou vem pregar. Isso é lisonja. Isso é impotente. Não tem poder, não tem unção. Tens que saber quando guardar essa boca e também como se preparar para a grande obra que tens que fazer. E o Senhor te fará efetivo em nome de Jesus. Viemos ao ponto número 3 agora. Ponto número 3 é a consciência do modelo que serve ao Senhor. 3 coisas aqui. Número 1, a labareda excepcional em ministro convencido. 2, a falta de falta essencial do mensageiro consciente. A falta de falta consciente. Número 3, a fidelidade exemplar do Moisés corajoso. Número 1, a labareda excepcional em ministro convencedor. Salmo 104, 4 diz que faz os seus anjos o espírito e os seus ministros labaredas de fogo. Faz a eles labaredas de fogo. Faz os labaredas de fogo. Ok? Se o Senhor fez isso, quando falamos, as nossas palavras não serão como insípidas, não tendo nenhum fogo, não tem a calor e não picar, não picar, apontar o coração. Tem que picar o coração dos pecadores que estão ali e despuxar a convicção e arrependimento. Até os crentes que são descuidadosos, e se temos labaredas de fogo, vai convencê-los, lhes fará entender que eu não estou no lugar onde devia estar, preciso de me mover para frente. Olha para Salmos 106, 29. Eles o provocaram a ira com as suas invenções. Está a falar dos filhos de Israel. E a praga se levantou no meio deles, no verso 30, Sumo diz que então se levantou Finéias, que executou o juízo e cessou aquela praga. No verso 31 diz: e isto lhe foi imputado por justiça em toda a sua geração, ou de geração em geração para sempre. O que aconteceu é isto: Balaão tentou amaldiçoar os filhos de Israel, mas não teve sucesso. Daí que ensinou a Balaão para colocar pedra de tropeço perante os filhos de Israel. E os seus homens entraram às mulheres moabitas e cometeram práticas abomináveis com elas. E havia depois que a peste se levantou e muitas pessoas estavam morrendo como resultado do pecado contra o Senhor. Esta outra pessoa agora veio com uma mulher midianita. Assim que, não sabendo que o juízo viria sobre a nação por causa do pecado, da imoralidade e abominação, e Finéias se levantou com a lança e atravessou a eles com fúria contra o pecado, contra a abominação, e lidou-se com eles no zelo do Senhor. É de como o Senhor refere a ele e diz: porque ele tinha labaredas de fogo e aquela fúria, aquela falta, aquela seriedade contra o pecado estava quente por causa daquela labareda. Diz: eu lhe dou uma recompensa. Atos capítulo 2, 3. Atos 2, verso 3. E apareceu a ele línguas repartidas como de fogo, e pousaram sobre cada um deles, foram batizados no Espírito Santo. As promessas que disse: serei batizado com o Espírito Santo e com fogo.
Agora o Espírito Santo veio sobre eles e o fogo do Espírito Santo veio sobre eles. E Pedro, que era tímido antes, e Pedro, que tinha negado ao Senhor 50 dias antes, mas por causa do fogo do Espírito Santo, ele apontou a eles e pregou a palavra a eles. E disse: vós que crucificastes o Senhor Jesus Cristo, compungiram-se em seus corações. Se dissemos que estamos cheios e batizados e emergidos no Espírito Santo, nossa palavra, nossa mensagem, nossas declarações trarão convicção no coração das pessoas que falamos a elas. Olha o verso 36. No verso 36 diz: pelo que ouça toda a casa de Israel, certamente que Deus o fez, o mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, colocou o Senhor e Cristo. Verso 37 diz: agora, quando ouviram isso, compungiram-se em seus corações, tinha fogo do Espírito Santo, o Senhor lhe tinha feito labaredas de fogo na sua pregação e declaração, e compungiram-se em seus corações, e disseram a Pedro e aos demais apóstolos, dizendo: varões, irmãos, que faremos? Em verso 38 lhes disse: então Pedro disse-lhes: arrependei-vos, e cada um seja batizado, cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e assim recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 41, no verso 41 nos diz que, de sorte que os que de bom grado receberam a palavra foram batizados no mesmo dia, se agregaram quase 3.000 almas. Aquelas almas permaneceram. Não somente dizer que, ok, demos nossa vida a Jesus, mas não vamos continuar. A palavra penetrou a eles, lhes rebaixou, e vieram ao Senhor e permaneceram com o Senhor. Número 2, a falta essencial no mensageiro consciente. Salmos 105, 17. Salmos 105, 17. Enviou um homem diante deles até José, que foi vendido como servo. Olha o verso 22. No verso 22 fala deste José para ficar na sua presença, no seu prazer, e para ensinar a sabedoria. Tu conheces a vida daquele José quando estava na casa de Potifar, e quando estava na prisão, e quando apareceu perante o faraó. Tudo que ele fez, não pode achar nenhuma falha. Em Gênesis capítulo 39, lendo verso 9. Gênesis 39, verso 9. Não há maior nesta casa do que eu, nem me vedou nenhuma coisa, mas a ti, porque tu és a sua esposa. Como então faria eu este tamanho grande pecado e pecar contra Deus? Vocês conhecem a história. Ele não fez mal. E as pessoas que dizem servem ao Senhor hoje, e dizemos que somos servos do Senhor e somos ministros do Evangelho, a mesma falta de falta, livre do pecado, é requerida de ti e de mim. E em cada um. Apocalipse 14, 4. Apocalipse 14, 4. E diz: esses são os que não se contaminaram com mulheres, porque eles são virgens. Esses são aqueles que seguem o Cordeiro onde quer que vá. Estes são os resgatados de entre os homens, sendo a primícia para Deus e para o Cordeiro. Verso 5 diz: e em sua boca não se achou nenhum engano. Não há decepção, não há mentira, não há hipocrisia, não há duplicidade. E diz: porque eles não têm falha, foram achados irrepreensíveis no trono de Deus. O Senhor que deu José e Enoque e Samuel e Daniel
e todos aqueles dignos do Antigo, e Paulo e Pedro e o resto deles, quem lhes deu a vida sem falta, a vida sem o pecado contínuo, a mesma graça está disponível, Ele concederá a ti, concederá a mim e a nós em nome de Jesus. Judas 1, 20. Mas, amados, edificai-vos e com a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, verso 21, guardai-vos no amor de Deus, olhando para a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, até a vida eterna. Verso 24, no verso 24, nos diz, agora, ora, aquele que é poderoso para vos guardar da queda e vos apresentar irrepreensíveis perante a presença de sua glória com alegria, verso 25, ao único Deus, nosso Salvador, glória e majestade e domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Ponto número 3 agora. É a fidelidade exemplar do Moisés corajoso. Nos diz Salmos 106, 16. Invejaram a Moisés também no campo e Arão, o santo do Senhor. Aprendemos destes livros de todos, sabemos muito mais de Moisés, como pela fé ele fez o que fez, como se visse o invisível. E então somos ditos que ele foi fiel. E o Senhor que faça cada um de nós fiel em nome de Jesus. Números 12, 7. Números 12, verso 7. Não foi assim como o servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Que Deus tenha o mesmo testemunho concernente a ti. Serás fiel. Eu disse, serás fiel. Eu serei fiel. O Senhor dá-nos toda a graça que precisamos para permanecermos fiéis até o fim, em nome de Jesus. Apocalipse 17, 14. Apocalipse 17, verso 14. Eles farão guerra contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. E o nosso Salvador os vencerá. Todo inimigo ele vencerá. Todo opositor ao ministério que o Senhor colocou-nos, o Cordeiro os vencerá. Toda oposição em nome de Jesus. Porque Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E aqueles que estão com Ele são chamados, este o chamado, e escolhido, este o escolhido e fiel. Chamado, escolhido e fiel. Eu oro que Deus ajude a cada um de nós para reexaminar a nossa vida e nos lançar no sangue do Cordeiro, que lava e purifica e faz mais alto do que a neve, que a pequena coisa, uma coisa temporária, em grandes coisas, em coisas para o valor eterno, em tudo, grande e pequeno, permaneçamos fiéis em nome de Jesus. Quando estamos com homens, privadamente, com mulheres, privadamente, ou no público, quando estamos ministrando, quando estamos orando, quando estamos a fazer qualquer outra coisa, quer estão lá membros da igreja ou não, quer os nossos seguidores estão lá ou não, quer outras pessoas que podem avaliar o que fazemos, quer estão lá ou não, permanecemos fiéis. Na congregação, seremos fiéis. Na igreja, seremos fiéis. Na família, seremos fiéis. E no ministério, em tudo que o Senhor nos ensinou, como nos disse, para irmos dar às pessoas, seremos como fiéis, como Moisés, até muito mais fiéis em nome de Jesus. Estás tu aí? Vais pedir pela graça de se firmar, porque não se põe em pé e dizer ao Senhor, diga, Senhor, ajuda-me.
tudo que aprendi hoje, Senhor, ajuda-me. Ele nos chamou, nos comissionou para servirmos ao Senhor. Abra a tua boca e diga ao Senhor o que ouvimos. Não podemos obedecer, excepto que tenhamos a graça de Deus. O que ouvimos, não podemos levar, excepto que tenhamos a força e a mente do Senhor. Diga ao Senhor, reconheça a tua chamada. Reconheça a tua comissão. Que o Senhor Ele mesmo te deu. Está dizendo ao Senhor, eu quero levar aquela chamada, quero levar aquela comissão seriamente e seguir com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha mente. Eu quero reconhecer de que servir ao Senhor é um mandamento, é uma comissão. Abra a tua boca e diga ao Senhor, és um pastor, reconheça a chamada, reconheça a comissão, reconheça a grande comissão que te deu. Senhor, eu quero. De tudo que você tem, o talento, a força, a habilidade, o cometimento. Dá em primeiro lugar na tua vida, no teu coração, o mandamento para ministro e para servir ao Senhor. O mandamento é para ser obedecido e quando não obedecemos o mandamento, pecamos. E se vivemos na desobediência ao mandamento do Senhor, o mandamento para servir, e o mandamento para ministrar, e o mandamento para servir ao Senhor com todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa mente, toda a nossa força, e se não damos tudo o que temos ao serviço do Senhor, é desobediência contra o mandamento do Senhor. Diga ao Senhor para te despertar. Desperta a tua consciência. Reativa-te. Diga, Senhor, ouvi de novo, serei fiel. Ouvi de novo, serei diligente. Ouvi de novo, vou recometer-me a mim mesmo a chamada que me tem dado. Eu tenho a atitude da redenção absoluta. Lembra-te o caráter do ministro e a consistência naquele caráter. Como o salmista diz, eu comportar-me-ei no caminho perfeito. O meu comportamento irá alinhar com o mandamento e a palavra de Deus. Diga ao Senhor. A linguagem da minha boca, a ação das minhas mãos, a operação dos meus dons, as coisas que eu faço, estarei na luz. A tua consistência examina. E se tu oras por um minuto, serás aprovado. Tentações virão. Que o Senhor confirma em cada vida a nossa força. Obrigado, Senhor, por nos lembrar nisso. Como Finéas lidou-se com o pecado. Você se lida-se com a imundícia,
Tu serás fiel em pequenas coisas, em coisas grandes, em coisas temporárias e nas coisas eternas. Fiel ao Evangelho. A nossa força, o nosso foco, o Senhor confirma isso em cada coração, em cada vida, em nome de Jesus. E o Senhor faça cada um de nós consistente, consagrado, cometido e consciente em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por aquilo que aprendemos hoje. Obrigado pela chamada que nos deste. Obrigado pela comissão que nos deste. Oramos, Senhor, que o nosso coração, nossa mente, nossa alma, nossa força, nosso foco permaneçam nesta comissão sem olhar atrás em nome de Jesus. Lembra-nos da chamada em todo o tempo. Quando a tentação vem para nos cansarmos, para desistir, para voltarmos, Senhor, oramos para que o Teu Espírito nos lembre daquela grande comissão e continuaremos nos movendo para frente em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, que o cometimento que Tu esperas, a consagração que Tu esperas e a consistência que Tu esperas para um ministro fiel terás em cada um de nós em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, que assim que Te servirmos, traremos honestidade no serviço, o coração no serviço, a entrega ao serviço. Não seremos de meu coração ou hipócritas de como Te servimos em nome de Jesus. Senhor, assim que os Teus mensageiros forem consistentes, assim que os Teus mensageiros sejam cometidos, assim que os Teus mensageiros sejam conscientes em tudo, em nome de Jesus. Oramos para que o Teu Espírito possa vir sobre cada um de nós frescamente e o fogo e o poder do Espírito Santo toma o controle na vida de cada um de nós em nome de Jesus. Tu prometeste que farás que todos os Teus ministros labaredas de fogo. Oramos, Senhor, que aquela disposição de fogo, como Eliseu, a disposição de fogo, como João Batista, aquela disposição de fogo para lidar-se com o pecado e destruir o pecado, atravessar o pecado como Finéias, dê a cada um de nós em nome de Jesus. Senhor, a falta de falta e a falta de pecado e a liberdade e a vitória sobre o pecado, pecado pequeno, pecado grande, pecado aberto, pecado privado, pecado habitual, qualquer que seja o pecado, aquele tipo de vida que deste a José, que disse, eu não pecarei. Aquela determinação, aquele discipulado, aquela disciplina, conceda a cada um de nós em nome de Jesus. E a fidelidade que deste a Moisés, ainda que o seu irmão mais velho, dos meus parentes, comprometeram-se, ainda que Miriam algumas vezes também murmurou, ainda que os filhos de Israel, ainda que se comprometer e voltar, e ele ficou firme que não se comprometesse, aquela falta de compromisso e do Espírito firme dê a cada um em nome de Jesus. Assim que somos firmes e não comprometidos, seremos capazes de interceder apropriadamente para aqueles que já se extraviaram. E assim serás capaz de testemunhar, como testemunhaste de Moisés. Moisés, meu servo, não foi assim, ele é fiel em toda a minha casa. Serás capaz de testemunhar acerca de cada um de nós em nome de Jesus. E esta obra do Senhor continuaremos fazendo sem voltar, sem olhar para trás,
sem se comprometer, sem nenhum desencorajamento, e o teu fogo continuará a arder no altar de cada um, no coração de cada um, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque sabemos que respondeste. Oramos que não seremos somente ouvintes e esquecidos, não iremos ouvir e deixamos de lado. Assim que ouvimos, iremos nos lembrar. Assim que ouvimos, irá produzir fruto em nossa vida. Oramos como os dignos do antigo, como José, como Finés, como Moisés, faça cada um de nós, e quando a trombeta soar, receberemos a recompensa de ti em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Obrigado, e Deus que vos abençoe a cada um de nós.